Olá! O Despertar Espírita está no ar e traz para você a visão espírita de temas importantes, desafios que todos nós vivemos na sociedade atual. São reflexões, dicas e sugestões de especialistas e pesquisadores para tornar sua vida mais saudável e mais feliz. O Espiritismo estuda as relações do mundo material, onde nós, espíritos encarnados, vivemos, com o mundo espiritual, invisível aos olhos humanos, onde habitam os espíritos desencarnados. Allan Kardec revela que os espíritos são seres reais, que mantêm a sua individualidade e a aparência do corpo físico. Como vivem os espíritos? Como se organizam no mundo espiritual? Os familiares da Terra se reúnem no mundo dos espíritos? Eles trabalham, estudam, progridem? Para conversar conosco sobre este tema, encontra-se em nossos estúdios Geraldo Guimarães, diretor do Grupo Espírita Caminho da Esperança, no Rio de Janeiro, e estudioso da doutrina espírita. Geraldo, bem-vindo ao nosso programa. Vamos à pergunta fundamental. Quem são os espíritos? Os espíritos são os seres criados por Deus, individualizados, que compõem os habitantes de todo o universo. Eles têm gradações diferentes, alguns estão encarnados, outros desencarnados, vivendo na erraticidade, como diz Allan Kardec. Esses são os espíritos, seres que foram criados um dia e que jamais deixarão de existir. Você falou erraticidade. Explica para nós. É uma expressão que significa um mundo espiritual. E qual a aparência dos espíritos? A aparência dos espíritos é idêntica à aparência dos seres humanos, dos que estão na Terra reencarnados. Eles guardam uma lembrança da última existência ou escolhem uma aparência de outras existências, de existências anteriores, às quais eles são muito gratos. Como é que os espíritos vivem no além? Os espíritos vivem de forma muito intensa, mais intensa do que vivem na Terra. Porque a Terra, segundo os benfeitores espirituais, é uma cópia do mundo espiritual. Hoje nós vivemos aqui em decorrência do que acontece lá na imortalidade. De modo que eles trabalham, eles estudam, eles vivem em sociedade. Existem cidadelas de vária natureza, criadas pelos engenheiros siderais, pelos espíritos, utilizando-se de matéria quintessenciada, trabalhada acima de tudo pela mente e por máquinas especiais. É uma sociedade igual à Terra, sendo que há uma diversificação. As sociedades mais simplórias, infelizes, são separadas das sociedades mais equilibradas que conquistaram o equilíbrio, a paz e a harmonia. Não é como aqui na Terra, onde nos confundimos. Aqueles que são atrasados, infelizes, com aqueles outros que conquistaram valores. Lá não. Cada um está no seu nível e vive separadamente, salvo aqueles que estão sob a tutela dos espíritos superiores, que são almas simples, alguns doentes, perturbados e aflitos, mas que estão em atendimento médico, estão sofrendo a intervenção do mundo espiritual no que diz respeito à reconquista do equilíbrio. Há necessidade do espírito voltar à Terra? Qual o tempo de permanência, em média, que um espírito pode passar no plano espiritual? Não existe um tempo de permanência delineado, estabelecido. Varia de espírito para espírito, de acordo com a necessidade que ele tenha. A Terra é como uma escola, onde você aprende, dentro de um padrão que não tem a lucidez do mundo espiritual, a desenvolver os seus recursos, porque a Terra também tem os seus valores éticos, a Terra tem também as suas diretrizes de progresso, de experiência de toda a natureza, que a alma deve viver. Lá no mundo espiritual, quando você desencarna, você, dependendo dos seus valores, vai especificamente viver entre os seus afins. O que não acontece aqui no orbe,
onde você precisa aprender, como o menino que vai para o colégio e lá se defronta com outros colegas, muito bem educados, mal educados, grosseiros, infelizes, felizes. Há uma diversidade de caráter, onde você aprende a explorar os seus valores sob orientação de Deus, dos espíritos bons e dos dirigentes do progresso na própria Terra. Então os espíritos trabalham, eles se organizam, eles estudam, eles progridem no plano espiritual. Há necessidade deles encarnarem? Ah, sim, porque se você estuda o bem no meio dos bons, você não sabe se os seus valores são valores efetivos, porque você está no meio dos bons. Você não manifesta a sua verdadeira realidade, até porque você se exclui daquele grupamento. Quando você vem à Terra, você é você. Você tem as suas nuances negativas, os seus aspectos infelizes, e tem também os felizes e positivos. Então você trabalha numa espécie de oficina, a própria natureza. É como se fosse um laboratório, onde experiências são realizadas. Lá não. Se você vai para o bem está em torno de você, como você vai manifestar qualquer negativa? Você não tem uma experiência real da sua verdadeira natureza. O espírito, quando criado simples e ignorante, ele não tem ainda o talento do discernimento. Ele não tem a maturidade intelectual que lhe permite a escolha. Para ser, o indivíduo precisa saber, principalmente no campo da ética, que engloba as virtudes de um modo geral. Como você vai escolher o ideal? O ideal é algo interior. Os materialistas não têm ideais. O ideal significa o amanhã, depois da morte. Eles não acreditam nisso, acreditam hoje, logo o ideal não existe. O ideal é viver bem agora. E então você traz dentro de você essa possibilidade. Só que a natureza coloca para a sua sobrevivência os estímulos automáticos que vêm desde o mundo animal inferior. Você, para sobreviver, não precisa entender. Há dentro de você um comando automático, há uma lei que faz você viver, sobreviver, buscar o que está dentro das matrizes básicas na sua natureza mais íntima. Isso é a vida na Terra. À medida que você vai amadurecendo, à medida que você vai aprendendo, você vai discernir. Você vai poder fazer escolhas, porque você aprende o que é certo e o que é errado. Depois você começa também a sonhar, a criar. Você mergulha no mundo da beleza, da ética, da estética. Você vai se tornando um ser além da mediocridade. Por exemplo, existe o carteiro, que entrega cartas notáveis. Existem aqueles que escrevem as cartas. Então, nós, quando vivemos na Terra no início, nós somos os carteiros. Agora, nós precisamos escrever as cartas. Só faremos isso quando progredirmos, quando avançarmos. A Terra, por exemplo, é muito jovem, tem 10 milênios de civilização, não significa coisa alguma. Então, nós temos um patrimônio notável, ético, moral, cultural, mas, na verdade, entre saber e ser, a diferença é muito grande. O homem sabe, mas não é. Daí porque uma sociedade dessa, com homens notáveis, ainda vive na miséria, no abandono e na fome.